engenheiro agrônomo, formado do ano de 92, e essa minha aptidão, essa vontade, essa escolha pela profissão de agronomia foi porque eu venho de uma família de industrial, fabricava móveis, e eu estava sendo preparado para assumir essa indústria. Porém, veio aquela grande crise dos anos 80, eu já estava quase matriculado, na verdade, eu estava matriculado quando resolveu isso, mas eu continuei fazendo estudando porque eu sempre gostei disso, porque eu fui criado no meio do mato, na antiga fazenda do meu bisavô, em Araçatuba, e também aqui no nosso sítio, aqui em Itacoaxetuba, onde é a indústria do meu pai. E nesse sítio, a minha lembrança é o meu avô materno, meu avô Antônio, ao qual eu ergo essa testa, que é dele. Eu lembro muito do plantio dos agapantos e das iucas. É claro isso para mim. Eu fecho os olhos, eu vejo aquele sítio, os 105 pés de caqui, eu vejo os animais, eu era pequeno nisso. Então, toda sexta-feira minha mãe me pegava, meu pai já estava na indústria, minha mãe me pegava no colégio das freiras, eu e minha irmã, e nós íamos para o sítio. E lá eu fazia meus experimentos de planta, e quando tinha também uma outra coisa muito forte para mim, eram as festas que tinha de morango, da uva, aquelas coisas que tinha aqui na região, Jundiaí, Valinhos. A minha diversão era comprar planta. Então, assim, aí eu fiz agronomia. Nesse tempo que eu estive lá, eu fui fazendo alguns experimentos, eu trabalhava muito com nutrição mineral. Então, assim, aí eu fui muito para a parte da fruticultura e também da parte de floricultura. Nessa época, assim que eu me formei, eu fui estagiar no IAC, Instituto Agronômico de Campinas, lá no setor de floricultura. Nesse processo, que eu queria ser um cientista, eu gostava de pesquisa, eu gostava disso, né? E eu queria estar trilhando novos caminhos, novas expedições, descobrir novas espécies. Eu queria estar trabalhando nessa parte da biotecnologia. Eu adorava isso, né? E nessa época, no Instituto, eu estava trabalhando com as bromélias, o melhoramento genético, que eu amava isso, adoro, mas eu não fui para essa linha, porque meu orientador, na época, viu que eu não era bicho de laboratório e percebeu que eu não era o agrônomo de campo. E ele pediu para eu ir numa exposição em São Paulo. A exposição tinha algumas bromélias da Olambra, que Olambra, quando eu saía de Pinhal, que vinha para São Paulo, eu sempre passava na Olambra para conhecer os campos e conhecer o pequeno, quer dizer, sempre teve aquele comércio, mas não é o que é hoje. Então, de 88 a 92, eu sempre passava na Olambra. Então, eu sempre trazia alguma planta, alguma coisa. E eu vi o mercado crescendo, né? A gente viu eu vi as rodovias sendo feitas, porque aquilo não tinha naquela época. E aí eu fui nessa exposição em São Paulo, e essa exposição chamava Caça-Cor. Quando eu vi aqueles jardins, eu me encantei com aquilo. Aquele mundo urbano, aqueles jardins, né? Porque eu já vinha estudando paisagismo na faculdade e fazendo alguns cursos de paisagismo e também viajando, mochilando, e a gente ia fazer, eu pesquisava isso, né? Então a minha formação de paisagismo foi iniciando com uma vivência familiar, o gosto pela natureza, o respeito pela natureza, a faculdade de agronomia e a observação. Eu observo muito, muito. Eu comecei a formar minha carreira, que aí eu vi a Casa-Cor, assim, eu quero isso para minha vida. Mas eu comecei fazendo jardins bem pequenos e fui trilhando meu caminho, tal, abri uma loja aqui no Tatuapé. Com isso fui conhecendo os arquitetos, fui fazendo vitrines, eu fui pedindo, ouvi muito, não, e comecei. E com isso eu fui fazer
tive uma oportunidade de fazer a Casa Cor de Brasília em 1999. E fui fazer a Casa Cor de Brasília em 99, com a cara e com a coragem. E com isso, lá eu conheci a Lúcia Micon, que era a gerente operacional, ela que viajava em todas as casas, pelo Brasil inteiro, em todas as franquias. E lá ela viu esse moleque trabalhando, lá ela viu eu trabalhando, perguntando quem era minha família lá. E eu falei, não tenho família aqui. Aí eu contei toda a minha história, ela falou assim, ela falou assim, eu quero você em São Paulo. Só que eu não estava preparado para já enfrentar uma Casa Cor no ano 2000. E com isso, eu comecei a entrar em contato com outros arquitetos que tinham mais portfólio para eu poder estar trabalhando. E em 2003 eu entrei na Casa Cor de São Paulo, que aí eu comecei a conhecer os grandes arquitetos de mídia e eu tive uma visibilidade enorme com isso. E também um grande incentivador de vários paisagistas que está no mercado hoje, grandes nomes, aliás, praticamente todos os nomes passaram pela Fia Flora. Vários fizeram. E era assim, era uma festa, porque um se ajudava, o outro ficava todo mundo, e a feira era uma feira maravilhosa, aquelas plantas gigantescas, era muito produtor, era muito produtor. Infelizmente, essa feira acabou. E ali foi uma escola para a gente, para muitos, porque tinha uma mídia muito grande das revistas, né? Então a gente realmente se projetou ali. Foi fantástico. Então hoje meu escritório é projeto e execução. Eu gosto muito de fazer varanda, porque quando eu comecei a trabalhar aqui no Tatuapé, eu tive loja e eu fazia muita varanda, mas era muita, porque Tatuapé era só varanda, era só apartamento. E na época não tinha essas varandas gourmets. Então, eu nadei aqui no Tatuapé mesmo, fazia muita, inclusive trazendo o design, o mobiliário, porque eu trabalhava muito com madeira, como eu tive essa referência, então era muito deck, era muito móvel que eu desenhava, e tanto que eu também estou indo para a linha de mobiliário, então essa parte eu não consigo enxergar o paisagismo somente como distribuição de massa vegetativa. Não é. Então, hoje, eu tenho uma parceria que eu firmei com uma arquiteta, que é a Fernanda, que ela permite, e a Shirley também, que são as duas arquitetas que eu estou trabalhando muito hoje, que permite essa integração do olhar do paisagista, no meu caso, eu como engenheiro agrônomo, mas com uma experiência de 30 anos de obra, a gente sabe dar opiniões certeiras da escolha de um piso, da estrutura de um jardim, isso inclusive com a escolha de mobiliário, a escolha de iluminação, essas coisas, toda a parte que envolve o desenho de uma piscina, a melhor posição. Então, se eu estou sendo contratado para ser o paisagista, para fazer distribuição de massa vegetativa, é uma coisa. Se eu sou o paisagista contratado para trabalhar em conjunto, em parceria com o arquiteto, logicamente eu respeitando toda a linguagem da arquitetura e, sobretudo, respeitando o gosto do cliente, eu sempre me busquei em consulta, em livros, na época não tinha internet, a gente ia muito pesquisar, muito, folheava muito livro. Quantas vezes eu folheava livro, caderno, anotava, desenhava o que estava, que a gente não tinha celular. Eu não ia com uma máquina fotográfica fotografar o livro. Então a gente anotava. Quantas vezes eu fiz isso? Aí eu fui viajar. Eu ia observava, eu ia visitar jardins, eu ia conhecer. Eu viajei muito. Você tem que se preparar dessa forma, participando de feiras, você tem que estar à frente disso, você tem que visitar, e está indo conhecer, está indo pesquisar, e está indo atrás disso, né? E mais uma frase que é muito clara para mim, do Buller Marx, não existe planta feia, existe planta mal empregada. O paisagismo é observação.
Se você não observar seu entorno, se você não observar o seu eu interior, não vai funcionar. Então, esse ano, eu estou muito para isso, muito para isso. Tenho alguns planos, algumas metas que eu quero que sejam cumpridas, mas eu poder olhar com um pouco de mais carinho para mim, para eu poder dar um pouco melhor, distribuir para os meus clientes e amigos.